Agora, a gente vai ter uma apresentação do professor Daniel Boulosa. Daniel, você já está aqui na sala? Não estou te vendo aqui no... Olá, bom dia. Buenos dias. Como está meu espanhol? Bien? Dá para pedir uma cerveja, dá. Muito bom. O Daniel é um amigo nosso, esteve no primeiro simpósio que a gente fez aqui em Santos, que foi presencial. Fez uma palestra muito bacana. Aconteceu uma coisa muito engraçada na apresentação do Daniel no primeiro simpósio, que eu contei para ele. Foi presencial, né? Foi no auditório da FEFES, Unimes. E depois veio um aluno falar comigo, poxa, eu gostei muito da palestra dele. E olha, mesmo ele falando em espanhol, eu entendi tudo. Aí ele falou, cara, ele falou em português. É que ele tem um pouco de sotaque, porque ele é espanhol. Né? Mas foi muito engraçado. Foi excelente a palestra. E o tema dessa é periodização, mentiras e verdades. Vamos ver o que vem por aí. O pessoal está gostando aí. O Rafael já está vibrando lá que ele gosta do tema. Daniel, muito obrigado por ter aceito. É uma honra ter você aqui. Daniel é um pesquisador de primeira linha, publica muito, pesquisa muito, excelente professor. E é um cara que também é da prática, né? Tem uma experiência prática também muito grande. É um amigo nosso também. Muito obrigado por ter aceito. Mata no peito, chuta pro gol, tá contigo. Ok, pois primeiramente agradecer o convite, a apresentação, parabéns pelo evento, parabéns pela iniciativa e uma lembrança também para o querido Fernando e animar também, como já foi falado, pois que as pessoas participem da vaquinha. Ok, só queria parabenizar ao professor Tiago, que acaba de desligar aí, pela palestra anterior que consegui assistir. Só comentar que discordo do ponto da influência do sexo no desempenho. Eu acho que o sexo sim influencia no desempenho. Obrigado, Daniel. Muito sexo afeta o desempenho. Obrigado, Daniel. Obrigado a você pela palestra, parabéns. E bom, eu tenho tempo porque estou usando o Meet ultimamente aqui para carregar. Tenho que dar a gravar, imagino, certo? Panda? Você vai entrar em Share Screen. Mas tenho que gravar também, certo? Tem que o quê? Dá-se a gravar? Não, eu estou gravando aqui. Está ok. Então, você vai só compartilhar tela. Em que parte está o de compartilhar tela? Rodrigo Dário, você está aí? Ou Jefferson? Eu acho que o compartilhar tela está em cima para ele? Embaixo. É numa setinha verde, professor Daniel. Uma setinha verde. Uma setinha verde. Está na minha frente. Ai, meu Deus. É que ainda não tomei suficiente cafeína para... tem que tomar na dose recomendada. Então. Ok, vamos lá. Opa, veio. Compartilhou. Já chegou, não? Sim, compartilhou. Ok, pois vamos lá então. Obrigado a todos pela presença. Obviamente este é um assunto que dá para falar. Eu peguei alguns slides de uma palestra em 2 fins de semana que tenho montada e são muitos os assuntos que dá para falar. Então vou tentar condensar, ir no ponto, levantar algumas polêmicas. Obviamente o título é uma provocação, verdades e mentiras, no sentido de que a gente não pode ter certeza, como veremos depois, pela complexidade do assunto para poder entender o que é periodização. Só que antes de entrar em matéria, gostaria de esclarecer uma coisa, e seria a definição de periodização. Ok? Periodização seria organizar, ou no caso, organizar, programar
os conteúdos de treinamento, os diferentes factores que a gente manipula para afetar o desempeño dos atletas durante unha temporada competitiva. Entón, eso ya nos ten que dar unha idea de que estamos asociando a un desempeño, un esporte, diferentes fases, e a moitos factores que son controlados, manipulados para afectar ese desempeño. Daí a complexidade. Un erro moito frecuente, e pensei en incluir un slide con iso, mas non vale a pena, acho que é mellor esclarecer agora, é confundir a definición de treinamento con periodización. Porque treinamento sería a repetición sistemática de diferentes conteúdos con o intuito de mellorar o desempeño. Entón, onde está o ponto da definición de treinamento é en repetición sistemática. E isto que parece unha obviedade, hoxe en día está sendo nas academias, me chegou a noticia, está sendo cuestionado. Agora está de moda, parece ser, non sei se está generalizado, mas en algúns locais está sendo feito, de treinar cada día unha coisa. Un día facemos unha coisa, outro día facemos outra e tal. E iso non é treinar, porque para que posa ter adaptación, a gente ten que sistematicamente, periodicamente, repetir os conteúdos para que o organismo, corpo e mente se adapten á demanda, ás respostas, ao que queremos mellorar. Ok? Daí que para mí é un absurdo ás veces, e ten algunhas pesquisas que comparan periodized versus non periodized, o periodizado contra non periodizado. E isto é unha coisa que non están comparando un modelo de periodización con outro, o que están comparando na realidade é treinar con non treinar, repetir sistemáticamente os conteúdos, os exercicios, con facer cualquier coisa. Ok? Entón, ese esclarecimento já desde o começo, porque eso leva a unha confusão absurda en moitos aspectos, certo? Já comenzamos con unha mentira, a ver se vemos algunha verdade nas seguintes slides. Bom, eu, antes de comenzar, quería esclarecer que a ciencia é o mellor instrumento que temos para coñecer, explicar, predicer a realidade, mas non é infalível, non é perfeita. Ten os seus erros, ten as súas limitações, é mellor que outras fontes de coñecimento. Eu quero pensar que sim, ok? Mas a verdadeira atitude científica é de ter a dúbida e aceitar que outras posibilidades existen, certo? E en teoría da ciencia, temos aquí a Karl Popper, ten un aspecto, entre outros moitos, que ten a ver con a validade das teorías científicas. Unha teoría non é outra coisa que un conjunto de coñecimentos que están ben articulados, que son consistentes ao longo do tempo. Por exemplo, o profesor Thiago falou da teoría psicobiológica. Para min ainda non chegou no nivel de teoría, mas iso sería outra discusión, ok? Mas o ponto que un dos aspectos das teorías científicas é que unha teoría ten que ser falseável. Que significa falseável? Que eu teño a posibilidade de poder demostrar o contrario do que estou tentando demostrar ou atribuir as propiedades da realidade para poder predicer esa realidade. Non? O mítico, típico exemplo do cisne negro. Non? Todo o mundo ve cisnes brancos e só precisamos dun cisne negro para poder falsear esa teoría que fala que todos os cisnes son brancos. Entón, esa prova que en cualquier momento pode acontecer, pode aparecer, é o que nos vai a eliminar a teoría ou cuestionar a teoría predominante, porque en ciencia non ten verdades e mentiras, en ciencia ten teorías que predominan, que son unhas mellores que outras, porque predicen mellor a realidade, explican mellor a realidade, mas non son perfeitas. E na hora da pesquisa, implementar os métodos de pesquisa para poder entender a realidade é o máis complicado, porque é a gente onde pode realmente verificar se aqueles fatos son consistentes ou non, mas eso depende de moitos factores que cando traballamos con seres humanos, como é no caso da pesquisa con atletas, é moito complexo, ok? Outra questão importante que non gostaría de deixar de chamar a atención é esta famosa frase de Dostoevsky que fala que nada en biologia faz sentido excepto a luz da evolução. Ten unha teoría dentro da ciência, que é a teoría da evolução, que está comúnmente aceitada, que é ben robusta, ben consistente, quase ninguén cuestiona ela, son algunhas persoas que non queren entender
que levamos pois, prácticamente 2 séculos de evidencias apuntando nesa dirección, que prácticamente nos ven a explicar que cualquier función, cualquier órgano, cualquier tecido, cualquier conduta dos animais, e os seres humanos somos animais, tem unha explicación desde un punto de vista evolutivo, isto é, son questões, adaptações que o tempo privilegiou porque dá máis chances para a sobrevivência. Simplesmente isso, nada mais. Eu sempre coloco o mesmo exemplo. Sou muito branquinho de pele, ok? E essa adaptação aconteceu na Europa, daqueles humanos que saíram da África, que foram a dar na Europa numa época que era muito frio, glaciações, ok? Havia pouca radiação solar, muito frio, etc. E o que aconteceu? Que essas condições privilegiaram que aqueles sujeitos que tinham mutações que davam uma pele mais clara, ok? Tinham mais chances de sobreviver porque naquele contexto podiam sintetizar mais vitamina D, que é fundamental para muitas funções metabólicas, ok? Mas isso foi por pura sorte, foi casualidade. Só que o contexto favoreceu essa adaptação, por isso as pessoas na Europa são mais branquinhas que em outros continentes. Foi por esse motivo. Mas isso não significa que uma adaptação seja melhor do que outra, porque o mesmo Daniel, que é muito branquinho, no Brasil, se lasca, porque estamos numa latitude tropical, e o meu genótipo não foi desenvolvido originalmente numa latitude tropical, sino numa latitude com muita menos radiação solar, ok? Então, só para reforçar que isso é muito importante para entender se realmente algumas capacidades, potencialidades, formas de se adaptar ao nosso organismo fazem sentido ou não, mas sempre temos que ter presente que tem que ter um sentido evolutivo essa condição de se adaptar e melhorar, ok? E aí temos exemplos do estilo de vida, vamos falar assim, dos nossos ancestrais que predominou durante mais de 5 milhões de anos, ok? Ainda que a nossa espécie pode ter, há discussões entre 150.000 e 300.000 anos, o que é a nossa espécie, se consideramos a nossa espécie e os antecessores, desde Homo habilis e por aí vai, Australopithecus e todas essas homínidos, se, por exemplo, fazemos uma analogia, temos uma pista de atletismo, certo? 400 metros. Pois o estilo de vida dos nossos ancestrais de ser caçadores-recoletores, ok? De comer, de ter que gastar energia para ir atrás da comida para poder sobreviver e, portanto, ter umas adaptações determinadas, certo? Nessa pista de atletismo de 400 metros, 399 metros, a nossa espécie viveu desse jeito. Portanto, os nossos genes estão adaptados a esse jeito de viver, a essa forma de sobreviver. E só 1 metro, que é desde o Neolítico até hoje, ok, os últimos 10.000 anos, a gente é sedentária. Portanto, agora estamos num desajuste entre a nossa genética, que nos exige que tenhamos que ser ativos, porque foi assim como sobrevivemos no passado, daí que na sociedade sedentária hoje em dia temos diabetes, câncer, todas essas doenças, porque são a consequência da gente ter um estilo de vida afastado do que os nossos genes pedem, que é um estilo de vida ativo. Só para dar um exemplo, estes caçadores-recoletores que temos por aqui, se tem registros de que faziam diariamente não 10.000 passos, como se recomenda hoje em dia, 10 quilômetros diários ou mais, dependendo do momento. De fato, a técnica de caça que se associa ao desenvolvimento da corrida, como capacidade de endurance, ok? Que é a caça de persistência, se sabe que tem caçadores que às vezes ficam não várias horas, ficam dias atrás dos bichos, porque os bichos, por exaustão, acabam desistindo e aí é mais fácil caçar esses bichos. Você entendeu? Ok? E essas ideias nos levaram a 2013 a propor a sugerir uma hipótese, que é a hipótese de que os modos de treinamento, as formas de treinamento que melhor, que mais efetivamente funcionariam nos seres humanos, seriam aquelas que mais se parecem ao estilo de vida dos nossos ancestrais. E a gente colocou aqui, temos várias, aqui nesta parte, atividades
que son típicas de caçadores-recolectores, desde construir instrumentos, se deslocar, recolectar, transportar, fazer fogo, dançar também, se deslocar caminhando ou correndo o máximo, ok? Só que todas essas atividades que são as que predominam no tempo, isto é, são as que mais tempo dedicam no dia a dia, são de baixa intensidade. E depois teriam outras atividades que são de maior intensidade, incluso máxima, de explosão, ok? Que estão mais relacionadas com a caça ou com a fuga, luta-fuga, ok? Que são muito mais intensas, porém, representam um percentual muito menor nas atividades dos nossos ancestrais. Então, se esse padrão de atividade foi a que predominou durante centos de miles de anos e até milhões de anos, é lógico pensar que os nossos genes responderão melhor na adaptação a esta combinação de atividades. E aqui vemos todo tipo de atividades, desde aeróbias até anaeróbias, de força, etc. Ok? Daí também o absurdo das vezes comparar só um modo de exercício com diferentes periodizações. A gente naturalmente faz diferentes formas de, entre aspas, exercício, porque aqui não é exercício, é atividade física. Certo? E isto o relacionamos principalmente, entre outros fatores, ao modelo polarizado. Qual é o modelo polarizado? É um modelo de exercício que se tem demonstrado em esportes de endurance, a maioria dos estudos aponta nessa direção, a que essa distribuição, 80% de atividades submáximas abaixo do limiar e 20% de atividades de alta intensidade, geram melhores adaptações e mais desempenho do que outras distribuições da intensidade durante o período de preparação de treinamento. Ok? Um segundo, por favor. Sim, é verdade que uma coisa não tem por que negar a outra. Que a nossa espécie pode ser considerada o melhor animal de endurance da natureza, ok? Por diferentes adaptações fisiológicas, morfológicas, etc., não significa que a variabilidade biológica e a hiperespecialização de alguns casos, como pode ser estes que colocamos aqui de atletas, nos poda levar a fenótipos extremos. Temos aqui 3 exemplos totalmente antagónicos. Temos os sprinters, temos os atletas de endurance e, por exemplo, fisicoculturistas. Só que já adiantando, no caso do fisicoculturismo, só se pode chegar nestes níveis com ajudas farmacológicas, o que é unha prova evidente de que non é biológicamente natural, é unha coisa artificial, ok? E, de facto, non é nada funcional este tipo de adaptação. A gente sabe que a força relativa dos fisicoculturistas é moito baixa, porque se hipertrofia máis tecido non contrátil que non produz força do que tecido que produz força na realidade, ok? Então, biologicamente, é totalmente fora do padrão de adaptação da nossa espécie. Em cambio, se vamos adaptar, a comparar funcionalmente um atleta de endurance com um atleta de sprint, por exemplo, de velocidade, o atleta de endurance se tem mais afinidade, mais parecido com o que seria o evolutivo dos nossos ancestrais, por o padrão de atividade, etc., ok? E unha prova disso, como falei antes, que se comparamos bioenergeticamente, desde un punto de vista da eficiencia, a nosa capacidade como especie con outras especies, é fato que os seres humanos somos uns excelentes atletas de endurance, se non os mellores, que eso sería outra discusión, ok? Longo de falar iso. Porén, se buscamos animais de sprint na natureza, Usain Bolt é unha piada ao lado de cualquier felino, por exemplo. Un felino é capaz de acelerar en 3 segundos o dobro do que consegue acelerar Usain Bolt en 7. Ok? Então, só para contextualizar desde o ponto de vista de que sim é possível especializar-se, evoluir numa direção, porém uma coisa é o que predomina na nossa genética e outra coisa é até onde tentamos levar o nosso potencial com o treinamento. E um exemplo muito bom disso é este estudo publicado na Nature, há uns anos, no, que pegan un paradigma muito interesante, que é o dos atletas de decathlon. Todo mundo sabe aquí que son atletas que facen 10 probas, nas que predominan probas de explosão, mas tamén ten probas de endurance, como 1500 metros, ok? E ten eso, lanzamentos, ten saltos, ten corridas, barreiras, etc. E
um princípio biológico que está na natureza, que é o princípio da alocação. O que significa o princípio da alocação? Que se eu me especializo, esse investimento, essa energia, esses recursos que eu direciono naquela especialização, sempre vão a prejudicar as outras adaptações. Se eu, por exemplo, tento virar muito forte, obviamente vou perder velocidade e endurance. E o mesmo com as outras qualidades. Isto é o que se vê aqui muito bem nesta análise de centos de casos de atletas de decathlon, no que o padrão confirma esse princípio da alocação. Atletas de decathlon que são muito especializados e sendo piores nas outras provas que têm menos fatores em comum. E ao invés, atletas de decathlon que são mais generalistas, tipo, não são excelentes em nada, mas são meia boca em tudo. Então isso confirma um princípio, que a gente ou é meia boca em muita coisa, como fui, por exemplo, eu como atleta, que me defendi bem em diferentes esportes que pratiquei, mas não destaquei, não cheguei na excelência nenhum, ok? E outro aspecto, e linkando com a apresentação do professor Tiago, seria a fadiga, no sentido de que a fadiga temos que interpretá-la também desde um ponto de vista evolutivo. A fadiga é um sinal de alarma para evitar que investimos mais energia, mais recursos, além do que pode ser relevante para a nossa sobrevivência. Daí a importância dos desenhos experimentais. Eu, por exemplo, um questionamento muito forte que faria aos seus estudos, como os que apresentou o professor Tiago, é se realmente os atletas estavam efetivamente motivados, se eles interiorizavam aqueles testes como relevantes para o seu desempenho no contexto da atividade competitiva. Porque é fato que a fadiga chega muito mais tarde quando, aí concordo com o ponto da motivação, o atleta está altamente motivado, tem aí essa interação, não, entre a motivação, os recursos e a percepção do esforço. E isso tem um significado evolutivo, ok? Desde o ponto de vista da sobrevivência. Daí a dificuldade de contextualizar isso nos desenhos experimentais, para que essa fadiga tenha uma validade ecológica, certo? Mas o ponto é que temos que considerar a fadiga como um fenômeno que vai estar sempre direcionando no dia a dia as nossas decisões como treinadores, e para conferir efetivamente o efeito da periodização, porque um excesso de fadiga não significa outra coisa que o atleta não está motivado para levar o seu organismo no limite para poder dar conta dessas demandas e, portanto, chegar no objetivo final, ok? Só que tem uma interação aí de muitos fatores periféricos, centrais, etc., como já foi comentado. Outro aspecto também que queria deixar claro é a complexidade da realidade. Eu podia pegar muitos exemplos, peguei este trabalho que fui convidado do Milanets, foi orientado pelo professor Nakamura, meu amigo, acho que palestra amanhã, e no que se vê uma coisa bem interessante, e é um pensamento muito frequente dos treinadores, dos atletas, é intuitivo, não é a mais melhor, não, quanto mais eu treino, melhor, a mais input, mais output. Só que a realidade é complexa e na realidade, e no caso, não temos relações lineares de a mais carga, mais desempenho. Temos relações que são não lineares, que podem ser polinômicas, etc. Como neste caso, aqui vemos diferentes respostas imunológicas a diferentes cargas de treinamento e em todas vemos o mesmo padrão. Tem um ótimo, no que abaixo e acima desse ótimo, as respostas são ou baixas ou elevadas. Portanto, tem uma leitura que sempre vai ter uma dose ótima para o atleta, ok? Não podemos pensar como, tristemente, acontece frequentemente nos atletas de endurance, a mais melhor, a mais quilômetros melhor, não. Porque pode ter uma dose de quilômetros que, se é excessivamente elevada, nos vai levar a uma queda, a uma perda e a ter risco de lesão, doença, sobretreinamento, etc. E, por último, um fator que é muito difícil de controlar e que nos modelos de periodização nunca é controlado é o fator placebo, que está muito bem descrito na medicina, ok? Só que na educação física, no treinamento, às vezes é odiado, mas existe. A gente vê frequentemente em muitas práticas ruins e pelo efeito placebo, isto é, como o atleta confia, acredita que aquilo funciona e que o seu treinador está certo, acaba dando certo. Às vezes não dá certo
no nivel que poderia ser se a coisa fosse mellor gerenciada. Mas o fato é que o efeito placebo existe. Sempre coloco o mesmo exemplo, non vou a falar o pecador, vou falar o pecado, non? Ten un atleta que fez a mellor marca de debutantes na maratona en moitos anos, ali da miña cidade, etc. E o ponto é que ele estaba treinando non para maratona, estaba treinando para 2000. Que significa iso? Que estaba treinando agado. Só que deu a casualidade que correu unha maratona e fez a mellor marca de todos os atletas brancos até ese momento de debutantes nunha maratona. E iso que significa? Que estaba errado o planteamiento, a dose, a periodización estaba errado, porque obviamente ese non era o objetivo inicial, porén, esa disonancia a priorística que significaba que acabou dando certo, tamén ten unha dose de placebo, no sentido de que se ese atleta non acredita no que está facendo, ele non teria corrido a maratona tan rápido, a pesar de non estar preparado suficientemente. Ok? E agora vamos entrar nas diferenzas entre esportes, que tamén é unha coisa que ás veces nos leva a facer coisas ou trazer conclusões absurdas. Temos, por un lado, esportes, vamos a generalizar, ok? Porque é difícil, porque ten esportes que ten uns componentes, outros uns factores, mas podemos focar en esportes individuais, nos que predomina a demanda fisiológica condicional e nas que non ten unha interación relevante con os outros competidores, ok? Por exemplo, temos aquí un paradigma excelente. O recorde da hora, o atleta está sozinho e estes esportes têm un link muito forte entre a capacidade fisiológica e o desempenho. Un exemplo disso é esta pesquisa publicada no Journal of Physiology, ok? Do meu colega e amigo Íñigo Mújica. Ele aqui, que fez? Bueno, na realidade foi Padilla, que era o fisiologista, ele participaba do time, mas eles pegan os testes de esforço, facen cálculos de resistencia ao avanzo do vento, mecánicos, etc. Facen as fórmulas e só facendo un teste no laboratorio eles conseguen falar a prioristicamente non, dá para bater, quebrar o recorde da hora. Ok? E ten unha alta capacidade de predição nestes esportes, os testes fisiológicos, por quê? Porque ten un link moito forte entre a fisiologia e o desempenho, certo? Principalmente porque non ten interação con os rivais, con os outros competidores, o que gera a influencia dos factores contextuais, que é outra coisa que tamén daría moito para falar. Todo o contrario que nos esportes de situación, principalmente colectivos, mas tamén ten algúns esportes individuais que son de situación, como é o tenis. Temos aquí casos nos que non necesariamente eran grandes atletas no sentido físico da palabra, fisiológico da palabra, ok? Só que outras cualidades, capacidade de ler o jogo, de situação, de antecipação, de inteligência, etc. Eu já vi jogar a Maradona, por exemplo, na época que jogou na Espanha, uma temporada, gordinho, porque fisicamente estava acabado, vamos falar as coisas como são, só que cada vez que a bola passava no pé dele, a gente podia perceber que a lógica do jogo mudava. Um gênio, uma pessoa que é capaz de fazer uma leitura diferenciada e mudar a lógica do jogo em tempo real, ok? Então é outro tipo de habilidade que não tem que ver com o desempenho e isso nos leva a outro tipo de leitura, porque nestes esportes predizer o desempenho a partir de testes fisiológicos, físicos, é complicado. Portanto, a mellora das habilidades, das capacidades físicas, non é tan relevante. E iso é unha das ideas que apresentamos neste artigo de opinión, que está quase aceito, que está na fase final do período editorial, mas que me serve para apresentar unha idea. Por exemplo, cando pegamos un perfil fisiológico dun atleta de endurance, aquí na parte superior, cando está fora de forma, temos aquí este gráfico de tela de araña, ok? No que estar fora de forma significa que a raia azul non chega nos limites de todas as capacidades que sabemos que se relacionan con o desempeño, certo? Mas cando o atleta individual, do esporte individual, de alta componente fisiológico, está en forma, esa raia azul ten tendencia a aumentar a área e, portanto, estar máis próximo dos limites das diferentes capacidades. Só que chegar no 100% en todas
é imposible, porque, como falamos antes, eu non posso ser top en tudo, posso ser moito bon en algunhas cousas, mas sempre prejudicando outras. Porén, se é verdade que nestes esportes, se vemos a evolución dos parámetros cando estamos en forma, o atleta ten tendencia a aumentar esa área e, por tanto, estar máis próximo. Isto non ten nada a ver no esporte de colectivo, no atleta de esporte situacional. O perfil muda de unhas formas para outras, mas non necesariamente para aumentar a área, por tanto, para non necesariamente chegar no máximo de desempeño nas diferentes habilidades físicas ou fisiológicas. Ok? E iso ten un link moito importante con a periodización desde o punto de vista que ten esportes que a gente vai a focar en unhas poucas capacidades e ten outros esportes no que a gente precisa ter un mínimo de capacidade en diferentes habilidades, ok? E já entrando en materia de periodización, ten algúns conceitos, algunhas ideas que non son novas, que son ben antigas e que começaron, obviamente, pois na época da Grecia clásica con as Olimpíadas. Estamos falando já de varios miles de anos, ok? Que, igual que hoxe, foi unha idea resgatada por Pierre de Coubertin, e acontecían a cada 4 anos e se juntaban todos os povos do mundo helénico con aquelas probas, non? Pois de corridas, de luta, etc. E se sabe, chegou atra nós, que unha desas ideias ou noções da periodización que chegou até os nosos días, que se cumpría naquela época, era a tétrada. Que é a tétrada? A tétrada é un ciclo de 4 días, por tanto, poderíamos falar do microciclo, ok? No que ten un día de carga moderada, un día que van na porrada, pancada forte, un día máis leviño para se recuperar e un día outra vez de carga moderada. Por tanto, podemos inferir que os antigos já tiñan a noción de que a alternancia de cargas era importante, que a baixa monotonía era importante para favorecer a adaptación. É unha questão que se alguén traballa con treinamento, con o tempo percebe. Se eu sempre vou moito forte, ou se sempre vou moito moderado, ou sempre vou moito leviño, non se adapta, con efeitos diferentes, non sobre treinamento ou non ten adaptación. Ok? A gente precisa alternar. O que chama o meu mestre Carl Foster os hard days, easy days, non? Días pesados con días leves. Esa combinación de días fortes e leves é o que nos leva na adaptación crónica máis facilmente. E a outra ideia que tiñan os antigos era o principio de progresión da carga, con o mito de Milo de Crotona, non? Que era un lutador, varias veces campeón olímpico, que se fala que ele pegou un becerriño cando era leviño e con os anos carregaba ele, claro, o becerro virou touro e con os anos a maior peso, maior capacidade, maior adaptación, maior força. Entón, o principio de progresión já estaba presente tamén na antiguidade, que a gente, conforme se vai adaptando, vai chegando en níveis cada vez superiores e, por tanto, as cargas ten que ser superiores tamén con os anos. Só que chega un momento que ten un efecto teto. A gente non ten como mellorar máis ou mellora moito pouco, a diferencia do novato, que, obviamente, desde o começo mellora moitísimo, certo? Ten aquí unha gaia, non sei que aconteceu con iso, mas acredito que vai a ficar aquí todo o tempo, infelizmente. Bom, todo iso, obviamente, pasan os séculos, ten escolas de gimnástica, ten, diferentes approaches, corrida pedestre no século XIX, con algunhas ideas de periodicidade, ok? Mas só era posible nun regime totalitario, como era o regime comunista, na Rusia soviética, no começo do século pasado, século XX, poder sistematizar isto no sentido de que as persoas non eran libres, as persoas estaban ao servizo do Estado, ok? O Estado tiña o controle de tudo. E aí, nese contexto, e aí discordo con Chieli, foi posible a teoría da periodización, que non foi posible en outros contextos. Inicialmente, hai algúns antecedentes, Picala na Finlandia, Osolin, ok? Do mundo do fondo e do mundo do salto con vara e lanzamentos, etc. Ok?
que ten algunhas noções que foron incorporadas e sistematizadas por o noso amigo Matveyev, okay? Que foi o primeiro grande texto que sintetizou esas ideas que já existían naquele contexto soviético. Lembrando que eso só foi posible llegar a ese coñecimento porque o regime soviético, temos que lembrar que estamos falando ya nos anos 40, 50, despois da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fría, e, portanto, había unha competición explícita ou tácita, depende como se veja, nos Jogos Olímpicos entre o bloque comunista e o bloque occidental. E entón, na Unión Soviética, sabemos que en Moscova había un Instituto de Cultura Física, que se juntaron ali uns 100 cientistas e começaron a tentar estudar o esporte e tentar desenvolver métodos de aumentar o coñecimento. E nese contexto, junto con os antecedentes que comentei antes, Matveyev escreveu o primeiro gran texto que foi posteriormente traducido a diferentes linguas. Unha cousa que quero chamar a atención neste sentido é que en España a gente teve a sorte de que isto já foi traducido no ano 69. 69. No inglés foi traducido no ano 90. Entón, a gente teve a sorte que o Instituto Nacional de Educación Física teña un centro de documentación que pegaba documentos técnicos, non científicos, técnicos de Europa do Leste, da Italia, da França, Alemanha, etc., que eran traducidos. E isso facilitou que a teoria do treinamento evoluísse muito na Espanha nesse sentido. Ok? Infelizmente, não temos a genética dos atletas como podem ter outros países, mas o conhecimento era grande nesse sentido porque tinha um centro de documentação. E uma coisa que me chama a atenção é que no mundo anglo-saxão, por exemplo, essas discussões, essas conversas, só aparecem muito mais tarde porque as traduções apareceram muito mais tarde, ok? Só esse comentário. Pois bem, esse modelo clássico é o que todo mundo conhece, non? No que ten un período preparatorio, período competitivo. O preparatorio se divide en geral e específico, que, por tanto, leva unha modulación das cargas da que predomina o volume, depois cai o volume, aumenta a intensidade. Iso tamén implica mudanza dos exercicios de gerais específicos, direccionados, etc. Hai diferentes nomenclaturas. Todo iso para chegar nun pico de forma, un ou dois picos de forma por ano, que, no contexto que comentei antes, facía sentido para ter a máxima forma nos Jogos Olímpicos, cada 4 anos, ok? Daí que faz sentido as ondas grandes. Por quê? Porque as adaptações son ao longo prazo, non no curto prazo, e predominantemente en esportes de predominancia aeróbica, certo? Só que, con o tempo, nos anos 50, 60, 70, foron aparecendo treinadores, algún deles viraron cientistas ou profesores, mas na súa maioría son todos treinadores, ok? Que facían propostas que eran as propostas pessoais deles no contexto e na realidade deles. Por tanto, isto non é coñecimento científico, isto é unha forma que eles divulgaban en textos técnicos de modelos para poder adaptar aos esportes. Por exemplo, a Aroseyev, a famosa tesoura, os péndulos de Aroseyev, comeza con geral e específico e vai cruzando, non? Aumentando o específico e indo ao geral. Era un modelo que buscaba en esportes de luta, que competían máis veces durante o ano, mimetizar ese modelo moitas veces no ano, porque competían máis, e con unha dirección que non ten nada a ver con outros esportes máis de endurance, ok? Ou Peter Chen, na Europa do Leste, na Alemanha, na que, obviamente, se falamos de lanzadores, arremessadores, se a gente non treina altas intensidades todo o ano, estamos falando de elite, non ten como mellorar, só que ten que misturar eso con períodos profilácticos e con alternancia de diferentes tipos de exercicios e competições, que é un conceito moito interesante que ele incluiu, competições que son de preparación tamén, ok? Buscando diferentes momentos para a forma. Lembrando que a máxima forma, isto é un desentendimento que acontece con moita frecuencia, é un estado de grasa que pode acontecer 1 a 2 veces por ano. Eso de estar en forma moitas veces no ano é imposible, ok? E os modelos clásicos demostran iso. Falo iso porque ás veces, só tendo esa noção na cabeza, a gente consegue entender moitas coisas. E aquí a gente, aqui ten a un Daniel Boullosa noviño, que está estudante da graduación, que teve a sorte de poder asistir ao vivo con Verkhoshansky en Barcelona no ano 2000, nun simposio de forza, e que
além de grandes contribuições como os exercícios pliométricos, também fez uma grande contribuição que é o modelo de blocos, que vamos lá, que aqui está bem resumido. A gente tem uma variante diluída de carga, distribuída, no que o efeito é muito mais evidente e imediato desde o momento que aplicamos a carga, falando de microciclos, mesociclos, ok? Várias semanas, 30, 60 dias, 90 dias, ok? E eles desenvolveram porque perceberam num contexto de lançadores e saltadores, principalmente saltadores, que era com o que ele trabalhava, certo? Atletas de elite, atletas que tinham que maximizar uma única ou duas capacidades, que basicamente força explosiva e força máxima. Ok? Aplicar, no caso, muita força em pouco tempo, potência, como lhe queiram chamar. E perceberam que chega um ponto, efeito teto, no que para melhorar ou condensavam muito a carga em pouco espaço, ou não tinha jeito, só que tinha uma premissa, que isso tinha um efeito retardado, isto é, a adaptação acontecia semanas depois, ok? 3, 4, 5 semanas depois, não era imediato como quando uma carga é aplicada de forma diluída. Só que, se a gente estuda essas propostas no contexto dos anos 70, 80, no Sober-Hoshansky e outros treinadores, a gente percebe uma coisa, que são níveis de carga absurdos. Estamos falando de treinar todos os dias, muitas horas, força explosiva. O desempenho cai dramaticamente. E isso tem um fator que está sendo obviado, que eu não vou aqui a ser hipócrita e falar que é o doping, a dopagem. A dopagem está presente nestes modelos. Okay? É inconcebível não aplicar estes modelos sem dopagem. Okay? Porque os níveis de carga que estão referenciados nos textos técnicos são absurdos, são inumanos. E estou lembrando um artigo bem conhecido, muito bom, dos meus amigos Nakamura e Neuloturco, ok? Um artigo divulgativo, naqueles que questionam, entre outras coisas, do modelo concentrado de cargas, que não tem evidência científica do efeito retardado da carga, não disso que falamos de condenso muito a carga, e só aparece lá na frente as adaptações, não? Essa melhora lá 3, 4, 5 semanas depois. Pois bem, buscando muito, eu encontrei uma coisa parecida na fisiologia do laboratório de Peragard, neste caso Andersen, no ano 2000, que publicaram na Massenra Nerf, e esta figura é do artigo divulgativo na Scientific American, na que pegaram pessoas normais, que não treinavam, que treinaram força, e que a gente sabe, quando a gente treina força, o que aumenta é o percentual de fibras glicolíticas, ok? 2B, certo? Perdão, 2A, ok? E caem as fibras 2X, que são as mais fortes, as que se fatigam mais, as que são capazes de produzir mais força. Só que olha que interessante, depois que param de treinar, passam os meses, e depois de 90 dias, o percentual original de fibras 2X duplica ao percentual original. Temos aqui uma prova científica de adaptação retardada. Obviamente, num contexto totalmente diferente do esportivo, mas que, sim, podemos esperar, e aqui faltaria muita pesquisa, obviamente, muita evidência para poder ter de forma robusta evidência nesta direção, mas de que é viável, é possível, é plausível adaptações no longíssimo prazo retardadas, certo? E esta ideia de cargas condensadas foi desenvolvida por Isurin e Kaverin, que trabalhavam no kayak, ok? Num contexto que aconteceu com muitos esportes nos anos 70 e 80, no que aumentaram de forma dramática o número de competições por ano e, portanto, era inviável fazer um modelo clássico pensando em anos ou em ciclos olímpicos. Daí que pegam o conceito de blocos e fazem um bloco de acumulação, outro de transformação, outro de realização, que é o famoso ATR, que é aplicado em muitíssimos esportes. Só que temos que lembrar que isto faz sentido só na elite, ok? Porque estamos falando de condensar muito as cargas também e priorizando exercícios mais gerais e aqui exercícios mais de tipo competitivo ou especial. Porém, temos que aclarar que este modelo só funciona quando temos que maximizar umas poucas capacidades, ok? Por exemplo, kayak, remo, a gente precisa potência aeróbia, força máxima, não precisa outra coisa. Não precisa desenvolver, por exemplo, força explosiva.
ok? Entón, este é outro desentendimento, que estes modelos de blocos de ATR están focados para desenvolver poucas capacidades. E aí ven cousas absurdas na literatura, me permiten a disonancia total, e é que se a gente compara este modelo de blocos como foi proposto na literatura con endurance, con treinamento de alta intensidade, con intervalados, non é extrapolável a idea original de blocos en esportes de forza explosiva, porque en esportes de forza explosiva, lembramos, se falaba de moitas semanas treinando a maioría dos días aquela capacidade, e aquí o intervalado aconteceu 5 días, unha semana, mas o resto das semanas, 2, 3 días. Entón, eso non é asimilável ou comparável con o bloco original, ok? Se lle queren chamar de bloco, tudo ben, mas non é iso. Entón, ás veces é un problema máis de semántica, máis do que de conceito. De fato, peguei unha aquí, como podía ter pegado un monte de artigos que ten a literatura da aplicación de modelo de blocos en esportes colectivos. Se lembramos o que falamos antes, os esportes colectivos precisan desenvolver un mínimo de capacidades para dar conta das demandas técnico-tácticas do jogo, ok? Non precisa maximizar nada. Falar, por tanto, de blocos en esportes colectivos é absurdo se atendemos aos conceitos originais. Mas ten pesquisas. E eu realmente non sei o que están comparando, mas modelo de bloco, estrito sensu, como foi definido originalmente, non é non, ok? Outra bizarrez que ten a literatura, e aí eu teño que falar o mea culpa, eu tamén entrei neste joguinho científico, é no treinamento resistido a famosa comparación ondulatorio linear, non? Que en diferentes populações, con diferentes tipos de carga, diferentes durações, etc., comparan ondulatorio linear. Aí, na realidade, o único que están comparando é sen controlar tipos de exercicios, combinações de exercicios, orden de exercicios, etc. Simplesmente a modulación desses exercicios. Nalgúns concluen que un se mellor, en uns outro, mas a gente non sabe por qué. Porque non é só a modulación da carga como un todo o que influencia na adaptación, na periodización, senón tamén no tipo de exercicio, a orden, a secuencia nas diferentes semanas, etc. Ok? Ten moitos máis factores envolvidos nesas adaptações. E o engraçado é que cando facemos unha meta-análise, como acontece aquí neste artigo e no seguinte, vemos que os níveis de forza e os níveis de hipertrofia, cando pegamos toda a evidencia acumulada até ese momento, non ten diferencia entre ondulatorio e linear. Porque o que pode ser mellor en un caso ou en outro, na realidade non sabemos cual é o factor. Mas que fato que a diferencia ondulatorio e linear non pode ser, porque ten moitos máis factores envolvidos, ok? Como temos aquí outras ideas típicas do día a día da periodización, como é os blocos que preceden a forza aos blocos de potencia e velocidade, que é unha idea moito clásica na periodización de esportes de forza e velocidade, ok? Que ten moita pouca evidencia científica e que se ve que cando estamos falando de persoas pouco treinadas non funciona, o que é obvio, porque son modelos que están pensados para persoas moito adaptadas. Primeiro faço moita forza, faço hipertrofia para poder despois, no longo prazo, construir o desempeño especial de velocidade, ou a propia secuencia de treinamento de contrastes ou complexo, na que na mesma sesión eu misturo ou pesado leve, ou pesado leve, pesado leve, pesado leve, ok? Mas a idea que é que nos dois casos, en da que parece que treinar pesado leve, non? Complexo e máis efectivo nos esportes tamén colectivos até, ok? Buscando tamén un pouco a utilización da potencialización posactivación, só que aí ten tamén outra discusión moito forte. O fato é que o que máis está demostrado é que simplesmente a mistura de estímulos máis pesados con estímulos máis explosivos, estímulos pesados con leves, ok? É mellor que só un tipo de estímulo. Por tanto, estamos confirmando nos principios do treinamento que a variabilidade de estímulos é mellor que o estímulo monótono. Ok? Mas o que quería chamar a atención é que a evidencia que na práctica é máis clara, desde o ponto de vista científico ainda é moito limitado porque a evidencia é moito inconclusiva. Temos pouca evidencia especificamente con atleta moito treinado, ok? E aquí un exemplo moito bon deste traballo do Adrián, que teve a sorte de orientar a tese,
que reforza pouco o que íamos falando é se realmente non controlamos moitas coisas e só aplicamos carga, se a gente, aplicando carga de diferentes formas, mas o produto final da carga, volume por intensidade, é o mesmo, poderíamos hipotetizar que esa carga vai a dar na mesma, independente de como se organiza, ainda que ten un modelo concorrente, non? Que ten interferencia de forza e endurance, por exemplo. E esta foi a tese de Adrián, no? Que pegou un grupo que treinou caminhada rápida con moitas repetições, 15 RM e baixa intensidade, combinado con sprint e 5 RM na força. E, calculando o volume e intensidade destes dois tipos de treinamentos, equiparou a carga a un grupo que treinaba como American College preconiza, que é treinamento de endurance de moderada intensidade com moderada intensidade na força. E acabou que as adaptações principais de força e de endurance foram iguais. Neste caso, alunos de Sport Science treinaram muito diferente, combinaram baixa intensidade e volume com baixo volume e alta intensidade, e outro grupo treinou moderado com moderado, e deu na mesma. Por quê? Porque o produto total da carga, volume por intensidade, estava equiparado. Portanto, num contexto, neste caso, 3 dias por semana, não havia risco de fenômeno de interferência entre endurance e força, tanto faz treinar, caminhar com sprint e muitas repetições de baixa intensidade com poucas de alta intensidade que fazer todo moderado, dá na mesma, ok? Só que tem outros pontos da periodização que, se a evidência científica é muito mais consistente. Um deles é o tapering, que é onde está mais claro nos esportes de endurance. A gente sabe que se diminuímos durante as últimas 2 semanas aproximadamente, 10, 15 dias, a metade mais ou menos, 40, 60% do volume do treinamento, mas mantemos a intensidade, ok, os atletas conseguem alcançar o melhor desempenho que se não fazemos outro tipo de polimentos de tapering, ok? Isto tem muita evidência atrás, principalmente publicada por Íñigo Mújica. Outra ideia que já tem mais evidência, podia ter atualizado aqui a slide, porque saiu uma revisão no Sports Medicine recente, mas aqui é um paradigma de estudo de pesquisa bem complexo, eu não sei nem como passaram o comitê de ética, que verificaram se treinar com overreaching ou não era melhor para o desempenho. Só para explicar-nos na prática, tem uma noção de que muitos treinadores acreditam que na época de máxima carga, umas semanas antes do polimento, os atletas têm que treinar na pancada mesmo, chegar no limite, chegar a estar quase doentes para poder desempenhar melhor. E este é um exemplo de algumas pesquisas que verificaram isso de forma experimental. Tem um grupo que treinava sem chegar no overreaching e outro que treinava mais na época de mais carga para induzir o overreaching, chegar no limite, incluso com sintomas de doença respiratória, por exemplo, resfriado, etc. Ok? E o que estas evidências estão sugerindo é que essa noção na prática de que é preciso ir na pancada não é necessário, não é melhor treinar na pancada e chegar no limite do que realmente simplesmente acumular mais carga e depois fazer o polimento como deve ser feito. E, em lógica com os períodos atuais de competição, como tem, por exemplo, no futebol, que tem várias competições na elite, etc. Claro, o que tradicionalmente, antigamente, era período de férias, que era o período de transição, hoje se chegou na discussão de que o período de transição tem que ser muito bem aproveitado, porque essas 3 semanas, se os atletas ficam muito largados, depois é muito mais difícil chegar na forma e começar a competir em condições. Portanto, tem noções clássicas que se justificam porque o contexto competitivo é totalmente diferente do atual, no que até no período de férias não podemos negligenciar o acompanhamento dos atletas para não nos ficar muito longe do estado de forma para poder competir em condições, sabendo que hoje em dia as diferenças são muito poucas na elite. E estas questões todas foram muito bem levantadas nesta revisão de estudos de periodização, na que, já reforçando algumas questões que já levantei, não? Por exemplo, não tem, e aqui voltamos no primeiro slide, o acientifismo da teoria científica da periodização, no sentido de que não tem pesquisas no longo prazo,
Tem moitos aspectos como a direção que non son levantados, tem moitos fatores de confundimento como a nutrição, suplementos, doping, etc., que non son controlados, a responsividade, porque unha cousa é a resposta media do grupo e outra cousa é a resposta individual, ten suxeitos dentro do mesmo grupo, uns melloran, outros fican na mesma e outros pioran, ok? E as premisas conceptuais, algunhas que coloquei antes, que originalmente na metodologia daqueles treinadores non ten nada a ver no que se testa cientificamente con a metodologia científica nos estudos, nas pesquisas. E aí, todas esas limitações son levantadas por Chieli nun artigo moito polémico no ano 2012, no que basicamente levanta o ponto que a gente periodiza entre aspas porque ten que programar, ten que ter un plano de ação, só que o máis importante é coletar información de diferentes fontes no día a día, regularmente, ok? Aproveitando tanto a perspectiva do atleta e do treinador, o coñecemento individual, subjetivo, con o coñecemento objetivo, ok? Todo ese coñecemento de forma regular e coletado e analizado para poder tomar decisões no día a día e adaptar o plano ao estado do atleta, ok? Porque se eu non adapto no día a día, o único que vou facer é aplicar unha dosagem, como acontece na medicina tamén erradamente moitas veces, que se dá aquela dosagem fixa e dependendo do momento, ás veces a gente precisa máis ou menos dose. Só que no caso do treinamento non é a dose dun principio activo, estamos falando, no caso dun atleta, de moitos principios que interagen entre eles, daí a complexidade da toma de decisões. E aqui, por exemplo, este traballo para mim já clássico de Kiviniemi, no que a variabilidade, que é unha forma de monitorar no día a día, vamos falar assim, quanto se está adaptando o atleta, quanto de preparado está para poder assimilar a carga de treinamento, verificaron que efectivamente o grupo que treinaba, mudando o treinamento, dependendo se estaba mellor ou pior, a partir da variabilidade, non vou entrar aqui nos princípios metodológicos, sería moito longo, ok? Mas o fato é que o grupo que treinou monitorado por variabilidade mellorou máis treinando menos, porque os días que os atletas non estaban en condições, monitorado por variabilidade, treinaban menos e no final do período melloraba máis, ok? O mesmo no treinamento de forza, treinamento autorregulado, tomando decisões a partir das primeiras cargas do treinamento, dependendo de como está o atleta naquele dia, a gente treina máis, treina menos, mete máis quilos, mete menos, e acaba que no longo prazo, quem treina así, en vez de treinar todo certinho que está programado, mellora máis. Muitas veces até treinando menos tamén. E estas ideas todas, por exemplo, foron aplicadas neste estudo acaso que publicamos no ano 2013, que ten a parte clínica, porque era un caso que isto é serendipia, eu non sabía o que estaba facendo, no caso estaba treinando para as probas de bombeiros na miña región, que son na miña cidade, que son moito pesadas, ok? E apareceu lá unha alumna que me ocultou durante moito tempo que ela tiña unha doença que era un precáncer, e o sorpresivo, por eso foi publicado o artigo, é que con ese treinamento mellorou a doença, mellorou o precáncer, mas ese non é o ponto, non? Que son estes marcadores inmunológicos aquí. Mas onde quero focar é no treinamento e no desempeño. A gente aplicando esses princípios de variabilidade, de adaptar as cargas no día a día, e estamos falando dun treinamento no que tiñan que subir corda, nadar, sprintar, correr endurance, isto é moitas capacidades. Só para que façan unha idea, estas probas ali na miña cidade, os atletas tiñan que, por exemplo, subir unha corda 7 metros, descer, facer unha escada, voltar, 12 barras e na secuencia facer con 45 kilos, 30 repetições en 30 segundos en supino. Iso alén das probas de endurance. Entón, podemos estar falando de elite mesmo, ok? Ainda que non é un esporte. Pois ben, ela, no 2008, treinando este jeito, tiña, por exemplo, 9 barras, saltaba 30 centímetros, facía 55 kilos en supino e 125 en agachamento, e depois de 2 anos treinando deste jeito, ou 3, chegou a 30 barras, saltar 40 centímetros, mover 162 kilos en agachamento, por exemplo, ou 72 kilos en supino. Estou falando dunha muller de 50 anos con 52 kilos de peso, ok? E todas estas ideas foron moito ben actualizadas por unha revisión moito boa que recomendo a lectura de Mujica e colaboradores, no que alén
da modulação da carga, ele chama a atenção de que aspectos como a recuperação, com os diferentes métodos de recuperação, desde massagem, etc., a periodização da dieta, os aspectos psicológicos e os aspectos técnicos específicos de habilidade técnica de cada esporte devem ser também misturados dentro de todos esses processos, o que confirma uma vez mais a dificuldade desde o ponto de vista científico de poder estudar isso, mas se a gente pega o conhecimento científico que de forma isolada foi gerado em diferentes pesquisas e passa isso para os treinadores podem tomar decisões melhores no dia a dia, ok? Mas, como falei antes, testar tudo isso junto numa pesquisa é impossível, porque não temos o jeito de fazer isso desde o ponto de vista operacional. Daí que confirme a cientificidade da teoria científica da periodização, ok? Pois espero que tenham gostado, não ter falado muito rápido e muito obrigado uma vez mais pelo convite e pela oportunidade. Se querem entrar em contato, querem acompanhar estas ideias, pues tem aí as redes sociais também, ok? Muito obrigado. Daniel, sensacional, muito bom mesmo. Gostei muito, muito mesmo. Foi extremamente instigante aí a apresentação, boa para a gente refletir sobre muitos aspectos e sensacional. O pessoal gostou muito, recebi vários WhatsApps aqui e queria agradecer muito você esteve no primeiro, esteve no segundo, esteve na minha... Quantas cervejas chegamos já? Quantas cervejas vão já? Que me está devendo? Esteve também na minha qualificação, me ajudou muito. Então, muito obrigado por tudo.